Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias então na carta aos Hebreus, capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versos de 1 a 8. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando, de novo, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Vamos entregar esse tempo diante do Senhor. Pai, nós damos graças ao Senhor por esse dia, Senhor, que o Senhor nos protegeu, nos guardou, falou ao nosso coração, mesmo em meio a tantas atividades, como todos nós temos, o Senhor tem preservado sua palavra, e nós te agradecemos por isso. Obrigado pelo reunir dessa noite, que o Senhor possa iluminar tuas palavras, Senhor, e falar ao nosso coração. Confessamos nossa total dependência do teu ensino, Senhor. Nós não estamos aqui para alimentar nossa mente, nós queremos que de fato o Senhor nos dê iluminação, Senhor, espiritual, que fale ao nosso coração, que nos dê a conhecer a tua vontade, que revele a nós as belezas do teu Filho, Senhor, o nosso bendito Senhor Jesus. Obrigado por cada irmão e cada irmã que se achegou nesse ambiente, Senhor. Só o Senhor pode falar a cada coração. Então nós rogamos a Ti, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, com a graça do Senhor, nós vamos seguir na exposição da carta aos Hebreus, para os irmãos que nos visitam. Essa noite, então, é o 23º tempo, se não me falha, nós estamos em torno dessa carta. Então tem um caminho percorrido, todo um pano de fundo que temos construído aqui. E com a graça do Senhor nós vamos seguir então numa passagem, como os irmãos viram pela leitura, que é uma passagem bem controversa. Há muitas linhas de interpretação, é uma passagem difícil mesmo, mas com aquilo que temos construído, ela se tornará um pouco mais clara com a ajuda do Senhor nessa noite. Então nós já falamos, apenas relembrando, em outros momentos, que essa carta, ela é uma carta que em todos os aspectos ela é uma carta de progresso. Então ela é uma carta que progride no ensino, que ela é aquela que nos apresenta a gloriosa visão do Senhor Jesus como nosso apóstolo e o nosso grande sumo sacerdote. E toda a carta então vai progredindo nessa visão. E é tremendo, irmãos, quando os irmãos veem essa linha até culminar naquela que é a seção mais importante dos capítulos 7 a 10, que é o ensino mais profundo dessa carta. Mas assim como o ensino progride, a exortação também progride. Porque o Senhor é assim, Ele dá a luz, e Ele então, mediante a luz dada, Ele requer uma resposta nossa. Então, o Senhor primeiro dá o ensino. Dado o ensino, nós somos chamados a andar de acordo com essa luz obtida no ensino. A carta toda, ela é estruturada assim pelo Espírito Santo. E isso é tremendo, porque o Espírito Santo, ele é um mestre por excelência. E a composição dessa carta já nos apresenta isso. E essa exortação, se temos falado que ela é mais séria do que as anteriores, ela também então apresenta um progresso no quadro,
Nós começamos vendo a primeira exortação no capítulo 2, aonde o autor diz, olha, não deixem de se agarrar à palavra. Essa é a primeira e fundamental exortação. Ela é a base para todas as outras exortações. Quando nós falhamos em agarrar a palavra de Deus, nós então vamos progredindo em um quadro de degeneração, de afastamento, até chegar lá no final na indiferença, como nós veremos. Mas essa aqui então é uma exortação mais séria do que as anteriores, porque, como eu disse, ela está às portas de nos apresentar a gloriosa visão do sacerdócio celestial de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai abrir um parênteses no capítulo 5, 10, até o capítulo 7, verso 1, onde ele vai retornar esse assunto do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então, antes de apresentar isso, o Espírito faz uma parada e então exorta aqueles cristãos e exorta a todos nós que estamos na experiência da caminhada dessa carta, parem, vocês estão vendo que vocês já caminharam? Vocês caminharam aí 5 capítulos, já receberam luz, agora responda a essa luz, porque senão eu não posso prosseguir na sua experiência. Talvez nós vamos seguir aqui no estudo, mas para você não vai desfrutar do que nós vamos ver lá nos capítulos 7 a 10. Então, irmãos, eu queria que os irmãos percebessem que nós não estamos fazendo uma coisa técnica aqui só. Isso representa nosso jornadear com o Senhor, nossa carreira cristã com o Senhor. Então o Senhor está dizendo, olha, para e responda, porque aí você vai desfrutar das experiências do capítulo 7 a 10 do ensino lá, do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Então essa parada o Senhor está fazendo pessoalmente com cada um. Cada um de nós precisamos responder. Temos sido lentos em responder ao Senhor? Estamos agarrando a palavra recebida? Estamos valorizando o ensino? Porque o Senhor não é leviano. Em nenhum sentido ele é leviano. Ele não passa por cima e só vai seguindo adiante. Não é assim, irmãos. Ele para. Quando o Senhor não encontra uma resposta adequada, uma valorização ao seu ensino, a palavra que tem vindo da parte dele, ele para. O ensino para. Mesmo que seja na sua experiência. Talvez você vai encher sua mente e vai continuar enchendo a mente nos capítulos 7 a 10, mas você não vai desfrutar disso. Então nós estamos falando de algo extremamente sério. Porque o Senhor disse lá em João 7, que aquele que quer obedecer é esse que vai conhecer o ensino. Então nós podemos transportar isso para a experiência da carta, dizendo, olha, vocês querem conhecer o ensino segundo a ordem do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque? Então respondam com obediência. Sem isso vocês não vão progredir. Então, irmãos, disso depende toda a nossa vida cristã, né? Então, irmãos, é muito importante dizer o seguinte: a apostasia, por definição, ela é um abandono com relação a um estágio anterior. Isso é a definição da apostasia. Um abandono com relação ao estado anterior. Geralmente, nossa mente ela liga a apostasia àquele irmão ou irmã que, tendo abandonado o reunir, ele então foi desfrutar dos prazeres do mundo. Na nossa cabeça, a apostasia é isso daí, né? Talvez ainda há muitos de nós que têm esse conceito dentro de nós. Irmãos, esse é um tipo de apostasia. Há muitos outros tipos de apostasia que são apresentados para nós na palavra de Deus. Então, você já precisa desconstruir isso. Porque nós podemos estar num ambiente de reunião e estarmos em um estado de apostasia. E isso tem toda uma implicação, porque aí você não vai se esquivar da exortação. Você vai falar, não, isso pode ser verdade com relação a mim. Eu corro o perigo disso. Então, irmãos, aqui no capítulo 5, verso 11, que nós começamos a expor, nós estamos vendo que a apostasia também tem relação, nesse caso, segundo o contexto, àqueles que, preste atenção nisso, em um determinado momento estavam se alimentando de alimento sólido, ou seja, eles caminharam com o Senhor respondendo à luz recebida, eles passaram da fase de bebês para a fase de maturidade, então eles estavam não se alimentando mais com leite, mas com alimento sólido, mas em algum momento eles voltaram a se alimentar com leite. Você percebe a apostasia aqui? O abandono com relação ao estágio anterior? Eles estavam no estágio de se alimentar com alimento sólido. Eles avançaram com o Senhor, porque eles estavam respondendo. Mas em algum momento eles pararam de responder a luz recebida, e eles voltaram, isso é apostasia, a se alimentar, a carecer de leite, e não de alimento sólido. Então isso também é apostasia, irmãos. E sabe o que o autor aos Hebreus chama de alimento sólido aqui? Segundo o contexto, o que nós vamos ver lá no capítulo 7 a 10, que ele apenas introduziu no versos 10 do capítulo 5.
o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, deixa eu traduzir isso em outras palavras para nós. Irmão, irmã, se o seu conhecimento, se o meu conhecimento sobre Cristo, o que Cristo fez, o que Cristo está fazendo, o que Cristo fará por nós, se a visão da sua pessoa, da sua obra, não tem crescido, o desejo por Ele nos nossos corações não tem crescido, isso é estagnação espiritual, isso é retrocesso, isso é apostasia. Irmãos, se os irmãos tomarem essa chave, verão como isso é muito precioso. Nós podemos estar aqui e não estar sendo atraídos a Cristo. Nós podemos estar ouvindo a palavra, rodeado da palavra e não se apegando a ela. Isso é apostasia. Por que eu disse que a estagnação já é uma apostasia? Porque não existe meio termo na vida cristã. Ou você está avançando, ou você está retrocedendo. O fato de estar estagnado já é um retrocesso. Se algo mais de Cristo não tem sido acrescentado à sua vista, querido irmão e irmã, se os seus afetos por Ele não têm aumentado, se você não tem visto Ele como mais precioso do que era ontem, se as glórias dele não têm enchido o seu coração, tem algo errado com o seu coração. Isto é apostasia. Isso diz algo para nós, irmãos, tem que dizer. Então, irmãos, a apostasia não é apenas aqueles que, tendo abandonado o reunir, estão no mundo, porque até mesmo há um espírito inadequado em nós, de olhar para esses como inferiores e nós guardados. Irmãos, estarmos no reunir não nos garante que estamos respondendo ao Senhor. Isso não inibe a responsabilidade do reunir, não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo que há muitos que se apegam a uma placa, a um nome, a uma coisa, e acham que estão avançando com o Senhor, mas já deixaram de avançar porque não estão respondendo à luz recebida. É por isso que Paulo, quando ele escreve Filipenses 3, ele diz assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação celestial em Cristo Jesus. E ele termina no capítulo 3, verso 16, dizendo assim: todavia, andemos de acordo com o que temos recebido ou alcançado. Um pouquinho antes ele vai dizer assim: eu considero tudo como refúgio. No próprio capítulo 3. Para quê? Para ganhar a Cristo. Você está vendo aí o progresso, irmãos? Para ganhar a Cristo, para ser achado nele, não tendo justiça própria, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Você está vendo que vida cristã para Paulo era uma pessoa e o aumento dessa pessoa, irmãos. E o contrário disso é apostasia. O contrário disso é retroceder, irmãos. E nós estamos reunidos aqui há aproximadamente 12 anos. Tempo suficiente para sermos adultos. Tempo suficiente para ter os nossos corações atraídos para uma pessoa, o nosso Senhor Jesus, porque Ele é o centro do nosso reunir. Ele é a razão de estarmos aqui. É para Ele que nós nos reunimos, irmãos. É por conta de Cristo. Cristo é o Evangelho. Cristo é a essência de todas as coisas espirituais. Ele é o foco do nosso reunir. Agora uma pergunta: por que estamos aqui? Por que você está aqui, irmão? É por isso que você sai de casa e se reúne aqui? É porque você tem sido atraído a Ele? É porque você, ao ouvir a palavra, algo mais de Cristo é acrescentado ao seu coração? O contrário disso é apostasia. E eu quero, irmãos, que vocês tomem bem essa nota. Por quê? Porque esta é a base para o que nós vamos ver no capítulo 6. Então vai abrir um horizonte para os irmãos tremendo no capítulo 6, se considerarem o que eu estou dizendo. Porque, irmãos, nós corremos o perigo, como nós estamos aqui reunidos há 12 anos, de perdermos a atração, o desejo, das coisas se tornarem comuns. Nós já falamos isso, de achar que já sabemos tudo, de achar, olha a tolice, irmãos, de achar que não tem nada mais de Cristo que pode ser apresentado para nós. Cristo, irmãos, é o nosso grande Boaz, é aquele que é apresentado no livro de Ruth como tendo um campo vasto, virando para nós e dizendo: olha, não vá colher no outro campo, fica aqui, bebe das vasilhas que os servos tiraram, se alimenta aqui, vocês não precisam amar o mundo, tem alimento suficiente aqui.
Eu desejo mostrar a vocês a minha face. A maior tolice do cristão é achar que nada mais de Cristo pode ser visto. Paulo tinha essa concepção tão grande dentro dele, de algo sempre crescente, irmãos, que quando ele escreve aquela carta aos Filipenses, ele já tinha caminhado muito tempo com o Senhor. E ele sabia para onde ele estava sendo conduzido. Não se engane, irmãos, quando nós lemos os seus escritos, nós sabemos que ele tinha uma clara concepção do que haveria de acontecer com ele, que é aquilo que nós vimos registrado lá em 2 Timóteo. Mas Paulo sabia que a morte para ele ia só transportar ele para continuar dando a ele algo mais de Cristo. Ele sabia que a visão de Cristo não terminaria na morte. Ele sabia que quando ele rompesse esse portal, ele estaria vendo aquele que tanto amou, e que a visão dele não cessaria, porque ele é inesgotável. As riquezas dele nos serão apresentadas pela eternidade e nunca jamais poderão ser esgotadas. Esse é o Cristo que nós adoramos. Esse é o Cristo que Deus tem para nos dar. Esse é o Cristo que, como o irmão Lezé abordou, está onde está toda a afeição de Deus. Quando o céu se abre no Jordão, quando o céu se abre no Monte da Transfiguração, este é o meu Filho amado. Este é aquele que eu quero dar a vocês. Vocês estão ocupados com coisas tão pequenas. É Cristo. É Cristo. E todo o avanço da carreira cristã é um avanço em Cristo. É algo mais dele. É entrar na terra de Canaã, aquela terra que mana leite e mel. Não é um lugar geográfico que você vai entrar, não, irmãos. É Cristo. Ele é a verdadeira fonte de toda riqueza e beleza e glória. Esse é o nosso Senhor. Então, irmãos, com esse pano de fundo nós vamos tratar então o capítulo 6. Como eu disse, uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento, né? Porque aqui, como vocês viram na leitura, verso 4 vai dizer que esses que aqui são ditos, que ele começou a falar lá no capítulo 5, verso 11, são impossíveis de serem renovados para arrependimento. E aí, ou você maqueia o que está sendo descrito aqui, falando, não é bem assim, não é bem isso que o texto está querendo dizer. E aí você tem várias linhas de interpretação. Ou você aceita o texto tal como ele é apresentado. E nós não temos, irmãos, a intenção nenhuma de manipular a palavra. Com o coração diante do Senhor de humildade e dependência, nós queremos de fato entender o que o Senhor quer dizer com isso. Nós estamos falando de um filho de Deus, de alguém que creu no Senhor, e esse se encontrar num estágio que não pode ser renovado para arrependimento. Mas nós começamos a construir isso no capítulo 5, verso 11. Então, a respeito de quem, irmãos, apenas colocando como pano de fundo ainda, a respeito de quem que o Espírito está dizendo aqui, que são impossíveis de serem renovados para arrependimento, ele está dizendo sobre aqueles que, por escolha deliberada, insistem em se manter em um estado de maturidade. Por escolha voluntária própria, eles insistem em se manter em esse estágio de imaturidade e consequente apostasia, como temos descrito que é a apostasia aqui. Esses é que são impossíveis de serem renovados para arrependimento. Nós vamos entender, então não se assuste, nós vamos entender aonde que isso vai chegar. Será que falta capacidade em Deus para renovar alguém? Obviamente que não, irmãos. Será que o sacrifício de Cristo não é suficiente para renovar uma pessoa? É óbvio que não, irmãos. Há toda a suficiência no sacrifício de Cristo para isso. É por isso que está dizendo aqui, você não pode crucificar o Senhor a segunda vez, não. É o mesmo sacrifício que renova. Mas por que esses são impossíveis de serem renovados? Então nós vamos construir esse quadro juntos. Então, chegamos ao capítulo 6, eu quero dividi-lo para ajudar os irmãos aí e facilitar a compreensão. Capítulo 6 nós vamos dividir da seguinte forma, em 3 partes. A primeira parte, versículos de 1 a 3. Nós vamos dizer a necessidade do progresso. Versos 1 a 3, a necessidade do progresso. Versos 4 a 8, uma advertência solene. Versos 4 a 8, uma advertência solene. E versos de 9 a 20, um encorajamento. Então,
Você tem um esboço aí do capítulo 6 e nós vamos passar por cada um desses pontos. Então, primeiro, a respeito da necessidade do progresso. Vamos ler os versos de 1 a 3. Por isso, então ele segue na mesma linha que ele começou lá no capítulo 5, verso 11. Ele entra no capítulo 6 dizendo: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, claramente, o Espírito aqui nos exorta para seguir em frente, seguir adiante, avançar em maturidade. Deixarmos então, como vimos nos versos anteriores do capítulo 5, deixarmos de ser bebês espirituais e avançarmos para uma experiência mais madura, uma visão mais gloriosa de Cristo, né? Essa expressão, deixemos-nos levar para o que é perfeito, ela pode ser traduzida de outras formas, como por exemplo, deixemos-nos levar para o que é maduro, é uma outra forma de traduzir essa expressão. E também ela pode ser traduzida como, sigamos em frente para o que é maduro. Duas formas de se traduzir essa expressão, deixemos-nos levar para o que é maduro, ou sigamos em frente para o que é maduro. Então é como se o Espírito estivesse dizendo assim, para esses cristãos hebreus, como destinatários primários, mas também a nós: olha, não se contentem com o que vocês já receberam de Cristo. Traduzindo para nós, 12 anos contemplando Cristo, vocês não contemplaram nada. Tem muito mais para ser visto, tem muito mais para eu apresentar a vocês, mas eu não posso apresentar a vocês se vocês não estão valorizando o ensino, se vocês não estão obedecendo a palavra recebida, se vocês estão apostatando, se vocês estão clamando por leite quando já deveriam estar se alimentando de alimento sólido. Um bebê tomar leite está tudo bem, irmão. Um adulto ficar se alimentando de leite e não comer alimento sólido, tem algo errado. Então o Espírito está dizendo essa ênfase aqui nesses primeiros versos 3. Olha, não se contentem, não acho que vocês já receberam tudo, não deixa a frieza tomar conta do coração, não perca o assombro diante da pessoa de Cristo. Tem mais para ser dado, tem mais para vocês verem a respeito do que Ele fez por vocês, mais para vocês verem do que Ele está fazendo em vocês. Hoje, nesse momento, a todo tempo tem alguém intercedendo por vocês. Vocês podem entrar nisso, é um caminho aí para vocês verem da intercessão de Cristo a favor de vocês. Ele hoje está, como a carta aos Hebreus nos apresenta, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ele está realizando um serviço a favor do seu povo no tabernáculo celestial, não num tabernáculo terreno como era na época de Moisés, mas num tabernáculo celestial, a favor do verdadeiro santuário que é a igreja. Então nós temos muito para contemplar a respeito disso, muito para contemplar o que Cristo fará quando Ele voltar. Tem muitos aspectos que só serão posse do povo do Senhor quando Ele voltar. Então tem tudo isso para vocês contemplarem. Por que vocês estão parando, estagnando, retrocedendo, né? Então, irmãos, aí o Espírito vai citar então 6 coisas, como nós lemos aí. E essas 6 coisas, elas podem ser divididas em 3 pares. 6 coisas em 3 pares. E eu vou citar para os irmãos. A primeira, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Esses são os princípios elementares que o Senhor vai citar aqui então. Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Esse primeiro ponto fala da nossa relação pessoal com Deus. Arrependimento e fé, a nossa relação com Deus. Não é uma relação com pessoas em primeiro aspecto, é com Deus. O segundo, o ensino de batismos e da imposição de mãos. O ensino de batismos e da imposição de mãos. Então isso fala da nossa relação corporativa. E a terceira relação, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, que fala da nossa relação com a vida futura.
Então o autor está dizendo assim, olha, essas coisas, e creio que todos nós temos uma consciência clara do que cada uma dessas diz respeito, essas coisas são fundamentais, são bases, são princípios elementares, mas vocês devem avançar na visão de Cristo. Há um alimento sólido quando vocês olham para o sacerdócio dele. E ele vai dizer assim, olha, é interessante, no verso 2 que ele vai dizer assim, no verso 3, isso faremos se Deus permitir, ou seja, com a permissão de Deus, nós podemos tratar novamente essas questões fundamentais, elementares da fé. Sim, um adulto ele pode ouvir novamente a respeito disso, tá, irmãos? Não é que você vai deixar os fundamentos, os princípios básicos de lado, você pode ouvir, mas está dizendo assim, há um alimento sólido para vocês que são adultos, vocês podem se alimentar de algo ainda mais profundo e retornar, segundo a direção do Senhor, revisitando esses pontos, né? Então, entramos na segunda divisão, a advertência solene, versos 4 a 8. Aqui, irmãos, que é onde a maioria das pessoas encontra dificuldade. E diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia ou à vergonha. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Talvez você mesmo já leu esse texto e não entendeu muita coisa dele, né? Ou, no mínimo, se deparou com algumas expressões que causou alguma coisa aí, né? Eu não entendi muito bem onde isso quer levar, e talvez você até seguiu adiante, né? Então, vamos procurar, com a ajuda do Senhor, construir algo aqui. Então, esses versos 4 a 8 não estão isolados, eles estão baseados no que foi falado até aqui. Capítulo 5, 11, claro, tomando até o contexto maior, mas o capítulo 5, 11, até aqui o capítulo 6, verso 3. Então, o que o autor está dizendo aqui é que é impossível restaurar aqueles que, por meio de uma contínua escolha em permanecer nesse estado de infância espiritual, eles se afastam. Então veja, há níveis de apostasia, certo? Então, irmãos, não se engane, as coisas não acontecem do dia para a noite. Ela começa num coração que para de responder ao Senhor em obediência simples, em fé simples, em dependência simples ao Senhor, em coisas que essa pessoa acha, isso daqui não tem tanta importância, mas é o Senhor que está dizendo. Mas nós paramos de responder, nós vamos indo para um próximo estágio de apostasia, até que nós chegamos a um afastamento, certo? E nós vamos entender melhor por que é impossível. Alguns dizem, irmãos, olhando para esse texto, que esses que aqui são apresentados não são cristãos, são alguém que tiveram uma experiência intelectual, né, que não creram no Senhor verdadeiramente. Eu sinceramente não creio nisso. Minha posição é que de fato esses irmãos aqui essas pessoas aqui apresentadas eram irmãos. Por quê? Vou apresentar alguns argumentos para os irmãos. O texto aqui diz, conforme nós lemos, que esses foram iluminados, eles provaram o dom celestial. Então, iluminação, provar o dom celestial, tudo tem relação com o Espírito Santo. São pessoas que tiveram relação mesmo, experiência com o Senhor. Não foi algo intelectual, um assentimento só. Não, eles realmente desfrutaram, eles provaram algo. E eu vou chamar a atenção para essa palavra provaram, para os irmãos verem que de fato essas pessoas apresentadas aqui são irmãos. Eles provaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, o texto está dizendo. Então não tem como nós dizermos que não são cristãos. A palavra provaram aqui, essa palavra eu queria que os irmãos sublinhassem, porque ela é uma prova, e no meu ponto de vista, irrefutável, para mostrar que de fato essas pessoas aqui são cristãos. São cristãos. Essa palavra provaram, ela aparece no original, em outro lugar nessa mesma carta. A mesma palavra, tá? Então nós vamos lá, capítulo 2, verso 9. Capítulo 2, verso 9. E aqui está dizendo a respeito de Jesus. Nós já estudamos esse capítulo. Diz assim: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus,
por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, aí está a palavra, provasse a morte por todo homem. Aqueles a quem é dito assim que eles provaram algo lá no capítulo 6, é a mesma palavra no original dizendo que Cristo provou a morte por todo homem. Então, para aqueles que dizem que esses não tiveram uma experiência real com o Senhor, lá no capítulo 6, vão ter que afirmar que também Cristo não provou a morte por todo homem. Está entendendo, irmãos, a seriedade disso daqui? Você não pode negar que o que eles provaram lá é real, porque senão você vai ter que negar que o que Cristo provou aqui, no caso a morte por todo homem, também não foi real. Foi um teatro, foi uma coisa, né? Então, irmãos, é bem sério negar que aqueles lá são cristãos de fato. Por outro lado, então, voltando para o capítulo 6, nós temos uma outra linha, né? Um lado, aqueles que dizem que não são cristãos, que nunca se converteram, porque aquele que se converte não pode perder a salvação. Esse é o argumento. E eles, quando se deparam com o impossível aqui, eles ficam malucos, né? O outro grupo de cristãos é aqueles que dizem que esses perderam a salvação, né? E eu não sei qual que é mais sério, porque, irmãos, definitivamente isso é impossível de acontecer. Alguém que creu no Senhor Jesus, esse não pode perder a sua salvação, que é obtida pela fé em Cristo. Então, esse é um assunto claro para nós, irmãos. João 10, por exemplo, é um texto irrefutável, dizendo que, a partir do verso 22, que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz, Ele as conhece, elas lhe seguem, Ele dá a vida eterna a elas, elas jamais perecerão, das mãos dEle ninguém pode arrebatar. Então é muito claro para nós, e graças a Deus por esses tempos que temos caminhado juntos aqui, que a salvação não pode ser perdida, que a única coisa que pode ser perdida por um filho de Deus é a herança, é o reino, e aliás é o pano de fundo da carta aos Hebreus. Então você está vendo os dois extremos, né? Nós vamos ficar no meio, irmãos. Aqui vamos procurar construir uma linha, procurando equilibrar esses dois extremos aí com a graça do Senhor, né? Porque não há nenhum texto sequer nas Escrituras, nenhum, que diz que uma pessoa perde salvação. Se você se deparar com um texto difícil como esse de Hebreus 6, saiba de uma coisa, ele não está dizendo que você pode perder sua salvação. Ele está dizendo alguma outra coisa, mesmo que você não entenda. Então, isso daí é um ponto claro para nós. Então, irmãos, está claro para nós que essas pessoas apresentadas, elas são cristãos de fato, elas são cristãos, elas provaram algo realmente da parte do Senhor. E por conta de uma teimosia em permanecer em infância espiritual, eles não podem ser renovados. Agora, por quê? Não porque Deus não pode ou porque Deus não quer renová-los, mas porque eles não querem. Eles se mantêm em um estado contínuo de infância, de não responder ao Senhor, aos estímulos do Senhor. Essas pessoas voluntariamente se colocam nesse lugar e por isso não podem ser renovadas, restauradas para arrependimento. Irmãos, nós vamos ver que isso explica muita coisa, muita coisa. Então, olha o verso 6, eu quero explicar ainda uma outra expressão, antes de dar uma fechada nesse quadro aqui. Essa expressão, e caíram, você está vendo aí? E caíram. Nós já falamos outras vezes, alguns sentidos dela seria levar um escorregão ou desviar-se do caminho. Mas eu queria traduzir, consultando alguns materiais bons, de uma outra forma, que, segundo o meu entendimento, me deu muita clareza aqui para o texto também. Essa expressão, então, e caíram, ela poderia ser traduzida mais corretamente, segundo alguns eruditos nos apresentam, e se afastaram. Esse é o sentido da palavra. E se afastaram. Então, por que isso é importante? Porque está apontando para uma escolha deliberada da pessoa. Entende? É uma apostasia, irmãos, insistente. A pessoa escolhe se afastar por vontade própria. Irmãos, quando nós estamos nessa insistente apostasia, não podemos ser restaurados. E, irmãos, isso explica muita coisa. Quanto esforço humano nós fazemos muitas vezes por um irmão, por uma irmã, sem nenhum resultado. Creio que alguns de nós já passou por essa experiência. Parece que quanto mais nós falamos a uma pessoa, mais ela se afasta, mais ela se endurece. Mais difícil fica a situação. Por quê, irmãos? Porque é uma apostasia voluntária.
E aqui está a chave para tudo que nós estamos contemplando aqui nessa exortação. Só quando a pessoa rompe esse ciclo de desobediência constante, de infância espiritual, de apostasia, quando essa pessoa rompe, é que o efeito também cessa e ela pode ser restaurada. Caso contrário, não tem intervenção humana nenhuma que pode restaurar uma pessoa nesse estado. Porque não é uma apostasia qualquer. É um estágio de apostasia onde uma pessoa se mantém primeiro num grau de infantilidade, certo? Mas passa para um afastamento. Vamos tentar exemplificar isso para o reunir da igreja. A pessoa então se mantém aqui num estágio de infantilidade, porque ela está rodeada da palavra, mas não está se apegando à palavra. Ela se afasta do reunir. Ela não quer mais reunir em lugar nenhum. Você vai, irmãos, com seus esforços lá e tenta convencer a pessoa não é convencida de jeito nenhum, e endurece ainda mais o coração dela. Irmãos, definitivamente é algo entre a pessoa e o Senhor. Só quando a pessoa rompe esse ciclo é que o efeito desse ciclo cessa e ela então pode ser restaurada. Isso explica muita coisa. Eu não sei se você já pensou nessa exortação dessa maneira. Irmãos, quanto esforço, quanta frustração muitas vezes temos, porque não entendemos certos tipos de apostasia e a seriedade disso. Então é para esse tipo que é impossível, irmãos. E então, irmãos, ainda eu preciso colocar mais alguns argumentos aqui, provando que essa pessoa que se afasta e que nós não podemos restaurar ela, só quando ela cessar esse ciclo diante do Senhor, ela de fato ela é um irmão. Então ela não foi para o inferno, irmãos, ela não se perdeu, ela continua sendo um filho de Deus. Haverá consequências a ela, relacionadas à recompensa e tudo mais, haverá uma disciplina, como nós veremos abaixo aqui. O Senhor vai educar essa pessoa, disciplinar ela de maneira positiva, claro, sempre, porque é o pai corrigindo o filho, isso nós vemos lá em Hebreus 12. Mas eu ainda quero seguir para mostrar para você, irmão, irmã, que nós não estamos livres disso. Talvez nós ainda não nos afastamos, mas já estamos aqui em um certo grau de apostasia, por não estarmos respondendo ao Senhor. Irmãos, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque o próximo passo é nos afastarmos. E geralmente isso tem uma relação com se afastar do reunir. Geralmente sim. Porque o próprio autor vai construir esse argumento, lá no capítulo 10 ele vai continuar dizendo sobre a importância do reunir. Não deixemos de congregar, né? Estimulemos uns aos outros, ao amor, às boas obras. Você está vendo a seriedade, irmão? Vida cristã é uma coisa ativa. Ativa é responder ao Senhor o tempo todo. É estar atento, é estar em vigilância, é estar confessando diante do Senhor, é seguindo em arrependimento diante do Senhor. Então eu quero seguir mostrando mais alguns argumentos, apenas para você registrar, nós nem vamos aos textos, para provar que de fato essa pessoa é um filho de Deus. Eu quero ressaltar outras expressões e palavras que aparecem aqui, para você unir junto com aquele provaram. A expressão que aparece aqui, uma vez, ela também vai aparecer em outros lugares nessa carta, como por exemplo no capítulo 9, verso 26 e também no verso 28. A expressão, uma vez. Lá dizendo a respeito da suficiência da obra de Cristo, que não precisa ser repetida, porque ele entrou no Santo do Santo Celestial uma vez por todas. E esses aqui, eles também provaram algo uma vez por todas. Não pode voltar atrás. Segunda palavra, iluminado. Ela aparece também lá no capítulo 10, verso 32. Vocês se perderam na anotação aí? Não, né? Segundo argumento então, iluminado. Aparece lá no capítulo 10, verso 32. O autor vai encorajar dizendo, olha, vocês suportaram grandes lutas depois de vocês terem sido iluminados. Ele está escrevendo para cristãos. Terceira palavra que eu quero ressaltar, participantes. Aparece aí também. Essa daqui eu já citei, não acho? Não, provaram que eu citei, né? Participantes. Ela aparece no capítulo 3, verso 1. E a outra é aprovaram, que nós já citamos lá. Então, de fato, irmãos, são cristãos. Quão sério é isso? E nós vamos tratar os nossos corações constantemente na presença do Senhor. Você se lembra de uma chave
no livro de Jó, que nós estudamos, que é bem similar a isso que estamos procurando ver aqui. Nós citamos uma vez uma frase baseada na experiência de Jó, que só Deus abate o soberbo. Quem lembra disso? Você se lembra? Isso foi uma frase marcante mesmo, porque nós estamos dizendo que a outra pessoa não pode abater o soberbo, ela não pode convencer o soberbo, só Deus pode fazer essa obra. É a mesma relação aqui, certo? Nas devidas proporções, a mesma relação aqui. Só a pessoa rompendo esse ciclo é que então ela pode ser restaurada. Toda intervenção de outras pessoas, ela só pode ter alguma eficácia quando a pessoa, ela então rompe esse ciclo de desobediência diante do Senhor. Então, irmão, irmã, isso traz para nós um senso de responsabilidade com respeito aos nossos movimentos, de clareza com respeito aos nossos movimentos. Qualquer movimento que você fizer, que não for segundo a direção do Senhor, não vai surtir efeito. Porque aquele que sonda o coração, ele sabe como está o coração da outra pessoa. Ele sabe se você está indo lá em vão ou não. E talvez, e aqui eu não quero lançar culpa nenhuma, é apenas uma reflexão, talvez nós atrapalhemos o processo. Talvez o processo vai demorar um pouquinho mais, por conta do nosso movimento fora da vontade do Senhor. Então, irmãos, o melhor que podemos fazer é estar diante do Senhor, orando por essa pessoa, intercedendo uns pelos outros. Claro, e sempre que o Senhor der direção, saiba, o Senhor já perfurou lá antes. Aí você pode ir confiado no Senhor. Porque quando você chegar, a pessoa já vai estar quebrantada. Você não vai precisar nem falar, às vezes a pessoa já vai demonstrar no olhar. É assim, irmãos. Esse é o tal do discernimento que a gente fala, que nos falta tanto. Né? Discernimento, a percepção espiritual. Às vezes o Espírito está falando à sua consciência: olha, o coração está duro, não adianta, mas por amor, por afeição natural, nós queremos ir. Como batemos cabeça, irmãos? Não vai surtir efeito nenhum. Que o Senhor nos ajude. Eu acho que isso surtiu alguma resposta para alguns irmãos nessa noite. Então, vamos seguir com a ajuda do Senhor. Então, é nesse contexto, irmãos, que o autor vai dizer que é impossível renová-los, a menos que Cristo morresse uma segunda vez, né? E isso colocaria o Senhor em uma vergonha aberta e provaria que sua morte não foi suficiente, o que nós sabemos não é, né? Cristo morreu uma única vez, a sua morte é suficiente, é o mesmo sacrifício que renova uma pessoa, basta que ela rompa esse ciclo, e o efeito vai cessar e ela será restaurada. Então não tem dificuldade nenhuma no capítulo que nos é apresentado. Há suficiência na obra de Cristo e não há outro sacrifício. É o mesmo sacrifício. Chegamos aos versos 7 e 8. Eu tenho alguns minutos ainda. Os versos 7 e 8, o que eles vão fazer? Eles vão nos apresentar uma ilustração do que nós construímos até aqui. Certo? Uma ilustração do que nós construímos até aqui. Quando a palavra de Deus ela vem até nós, ela tem uma expectativa, né? Veja, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a palavra que aparece aí, cultivada, no versículo 7. Você está vendo? Cultivada, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Esse cultivada, irmãos, é semelhante ao que nós vimos em Tiago: acolhei com mansidão a palavra. Então há um cultivo necessário, do qual nós temos responsabilidade, quando o Senhor vem a nós com sua chuva, quando Ele vem a nós com sua palavra, quando Ele vem a nós com suas intervenções. Nós precisamos, irmãos, nos dedicar em uma atmosfera de oração, se alimentando da palavra de Deus, respondendo ao Senhor em consagração. Sem isso, irmãos, nós corremos o perigo de nos mantermos em um estado de infantilidade e de apostasia. Está entendendo a seriedade do cultivar, irmãos? Por que muitas coisas não acontecem na nossa vida e nós ficamos como que dizendo: mas eu não estou entendendo, eu não avanço, Mas, irmãos, nós não cultivamos uma vida relacional com o Senhor. Nós não cultivamos uma vida de oração contínua, de leitura da palavra, de estudo da palavra. Irmãos, não vai cair no nosso colo dessa forma. Há um esforço necessário para que a palavra de Deus de fato frutifique em nós. Acolhei com mansidão a palavra. Sejam rápidos para ouvir, Tiago vai dizer. Está entendendo? Então, nós corremos o perigo, irmãos, quando não cultivamos, de cair nesse cenário aqui apresentado. E uma outra palavra que precisa ser
duas na verdade, que precisam ser explicadas aqui. No versículo 8, vai dizer que se produz outra coisa, senão isso que foi falado, né? Se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Aí você já fala de novo, não, peraí, um filho rejeitado, um filho queimado, como é que é isso, né? Então, irmãos, a palavra de Deus, por mais que nós tentemos pular alguns textos dela, talvez a gente gostaria que eles nem estivessem, né, na nossa concepção errada, porque eles têm o seu valor, é claro, é palavra de Deus. Há alguns textos nós precisamos encarar nas Escrituras. Esse texto aqui é um, dizendo que vai ser rejeitado, dizendo que vai ser queimado. Mas nós não podemos tratar ele isoladamente, nós precisamos usar todo o restante das Escrituras para interpretar ele de maneira sadia. Então, há duas referências que eu quero deixar para os irmãos aí, para vocês meditarem depois. A primeira, o Sermão do Monte, capítulo 5 a 7 de Mateus. Mateus, capítulo 5 a 7. Ali, nós vemos com respeito àqueles irmãos que, não resolvendo as suas pendências nessa vida, eles vão passar por um tipo de tribunal. São filhos de Deus, porque o Senhor, se você for lá no capítulo 5, verso 1, ele vai dizer aquelas palavras aos discípulos, ele não está dizendo aquilo ao mundo. Tem como você argumentar que aquilo é dito ao mundo. Capítulo 5, verso 1 do Evangelho de Mateus vai nos mostrar que o Senhor se assentou no monte, achegando seus discípulos, ele vai proferir as palavras, as multidões estavam ali. Capítulo 7 vai mostrar isso, de Mateus, final do capítulo 7. Mas as palavras são aos discípulos. Então ele vai dizer que a respeito daqueles que não resolvem suas pendências, esses vão experimentar um certo tipo de tribunal, né? O dano da segunda morte, né? Tudo mais. E há um outro texto, 1 Coríntios capítulo 3, que Paulo vai dizer, a partir do verso 10, sobre a edificação sobre o fundamento, que nós devemos edificar com ouro, prata e pedras preciosas, e não com madeira, feno e palha. Ele vai dizer que aqueles que edificam com madeira, feno e palha, eles vão passar pelo fogo, né? Será queimado, esse todavia será salvo. Então aí está a segurança eterna da nossa salvação. Mas então, a respeito do que está dizendo aqui? Certamente, irmãos, se é um filho de Deus e o é, está falando a respeito de uma disciplina temporária, que alguns, por viverem como quer, sendo filho de Deus, não tratando com seriedade as questões que nos estão sendo apresentadas, eles terão uma disciplina, que nós chamamos do reino milenar, né? Eu não quero entrar nesse assunto, apenas explicando para os irmãos. Então, resumindo, fechando aqui essa segunda sessão aqui. Irmão João, como que eu sou guardado de todo esse estágio aqui? Nós já falamos várias vezes como podemos ser guardados, né? Como que nós podemos ser guardados? Irmãos, irmão, se ocupando com Cristo. Se ocupando com Cristo, com sua pessoa, com sua obra. É isso daí que vai guardar seu coração. Então, nós estamos dizendo que para você se ocupar com Cristo, você tem que ir à palavra. Certo, irmão? Certo? Leitura, meditação, estou traduzindo de maneira prática para os irmãos. Como que eu me ocupo com Cristo? Cristo é encontrado na sua palavra, não é? Ele pode ser visto pela natureza, ele pode ser visto e experimentado no nosso dia a dia de outras formas, mas em essência, em profundidade, ele está na sua palavra. Então, irmão, irmã, cada vez mais os desafios nos serão apresentados para que não tenhamos tempo com a palavra de Deus. Tempo relacional com o Senhor, certo? Então, se você não tem se dedicado a isso, certamente, irmãos, nós vamos caminhar por questões difíceis em nossas vidas, tá? Então não tem passe de mágica não. Você sai daqui, irmão, só vai abrir sua Bíblia no outro momento reunir. Irmão, precisamos mudar esse cenário. Avançar com o Senhor requer um esforço diante do Senhor, em meditação, em leitura, em estudo, que há o tempo de estudo também da palavra, você vai se aprofundar nela, certo? 5 minutos e eu termino o encorajamento com os versos 9 a 20. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falemos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue, você está vendo o progresso aí? Continue, cada um de vós mostrando até o fim, porque a perseverança deve ser até o fim, a mesma diligência
para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Acho que eu vou só até aqui, que não vai dar para ir tudo não. Então vamos fechar aqui com algumas notas aqui rápidas. Fazendo um contraste então, irmãos, com a sessão anterior, né, que ele exorta, agora ele vai dar um encorajamento, porque a exortação, você se lembra? Que a exortação também é encorajar? Quem se lembra disso? A exortação ela não tem só o sentido de repreender, de chamar a atenção, não. A exortação também é estimular, é encorajar. Então aqui nós temos uma outra faceta da exortação, o encorajamento aqui. Então o verso 10, ele é muito significativo, porque em um cenário de apostasia, como nós vimos construindo aqui, o Senhor está dizendo assim, no cenário de apostasia, irmãos, o nosso tempo não é um tempo de apostasia? As marcas da apostasia não estão presentes no nosso tempo? Paulo não nos alertou isso escrevendo a Timóteo? Como que seriam os últimos dias? Será que falta alguma coisa, irmãos, para a gente crer que de fato nós estamos na iminência da vinda do Senhor? Não. Não é possível que nós não estejamos vendo. Está muito claro, estampado e até assustador como está acontecendo a velocidade das coisas, né? Então nesse cenário de apostasia o Senhor está dizendo assim para nós: eu não sou injusto para esquecer o serviço de vocês em meio a esse cenário. Essa é a primeira nota que eu quero deixar. Todo serviço que é feito a mim, nesse cenário contrário de apostasia, eu me lembro. Vocês são esquecidos, eu não sou esquecido. Isso é muito significativo, irmão. Porque os desafios para servir o Senhor têm aumentado. Servir o Senhor fielmente. Não é mercadejando a palavra, não é diluindo ela para torná-la mais aceitável, né? Porque tem muitos aí que estão diluindo, estão trazendo uma palavra mais aceitável. Irmãos, nós que precisamos nos ajustar à palavra, não é a palavra a nós. Amém? Os padrões da palavra não pode abaixar não, para agradar ninguém. A igreja não é um self-service, nunca foi e nunca será. Amém. O evangelho de Cristo é um evangelho que demanda tudo, e ele é sério. Então o Senhor está dizendo: eu não me esqueço do serviço de vocês, do amor que vocês têm evidenciado pelo meu nome. Aparece a palavra nome aí, irmãos, você está vendo? O nome do Senhor. Poucos que ainda estão procurando honrar o nome do Senhor em meio a um cenário de apostasia que já permeou as igrejas. Apostasia não é coisa mundana não, irmãos, porque um mundano, alguém que não crê no Senhor, não pode apostatar, porque ele não tem nada. É um filho de Deus que apostata. E o texto segue ainda no verso 10, dizendo como que nós evidenciamos o amor pelo nome do Senhor? Servindo uns aos outros. Você está vendo aí no versículo 10? Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Servindo uns aos outros, nós evidenciamos o amor para com o nome do Senhor. A importância do reunir e desempenhar as funções. No verso 11 ele fala sobre continuar, e aqui eu vou encerrando, e ele vai usar a palavra diligência, irmãos. Diligência, isso é uma palavra importante para os nossos dias, e ela é faltosa nos nossos dias, né? O Senhor Jesus no Evangelho de Marcos, por exemplo, ele é nos mostrado assim, como servo diligente, como servo empenhado, como servo pronto, como servo focado, como servo que não se distrai, como um servo que está indo para a cruz e sabe que está indo para lá e não volta atrás, que fez o seu rosto como uma rocha, como uma pederneira, como diz Isaías 50. É esse tipo de servo que o Senhor está procurando nos últimos dias. A oposição vai aumentar, os nossos irmãos vão nos perseguir, porque é o cenário religioso que crucificou o Senhor. Você sabia disso, irmão? O aspecto político só encaminhou, depois deu direção, mas quem crucificou o Senhor foi o mundo religioso. E no mundo religioso de hoje o Senhor ainda continua sendo rejeitado. O que você espera desse mundo? Aplauso? Aceitação? Glória? Irmãos, diligência. Diligência. Eu vou terminar. Eu teria notas aqui ainda, mas eu teria que me prolongar e eu não quero. Vamos seguir no próximo momento. Termino com essa nota, irmãos. Creio que ficou claro para os irmãos essa exortação. Você tem aí um bom campo para você meditar sobre questões pessoais próprias diante do Senhor, sua vida com o Senhor,
primeiro lugar, porque você não vai olhar isso primeiro para o irmão. Sua vida diante do Senhor. E também entender certos aspectos relacionais. Vai ajudar muito, irmãos, o que nós tratamos nessa noite. E que nós possamos seguir. Tem muito mais do Senhor Jesus para nós. Muito mais. Que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por Tua palavra, entregamos a Ti toda a eficácia dela, para que ela atue em nossos corações. Aprofunde, Senhor, esse falar em nós, nos dando clareza, discernimento, convicção, Senhor, diligência, para não nos distrairmos nessa hora tão importante. Estamos às portas, Senhor, de Tua vinda. Em breve, muito em breve, Seu rosto será mostrado a esse universo. Não nos deixe baixar a guarda, Senhor. Não nos deixe vacilar nessa hora. Faça o nosso rosto como o rosto do Senhor mesmo, firme como uma rocha, não se distraindo, não voltando atrás, não revidando os ultrajes, a vergonha, as esbofeteadas, Senhor, quando arrancaram sua barba. Ó Senhor, nós podemos experimentar isso hoje também. Nos ajude a não voltar atrás, a compartilhar contigo dos teus sofrimentos, Senhor, saindo fora de todo o arraial que diz honrar o teu nome, mas na verdade estão buscando um nome próprio, glória pessoal. Nos ajude a compartilhar contigo dos teus sofrimentos, Senhor, e certamente o Senhor há de compartilhar também tua glória com aqueles que assim fielmente prosseguirem. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.